Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, dando continuidade ao nosso trabalho de comentários bíblicos, evangelísticos do Novo Testamento, trazendo assim mais uma mensagem bíblica para que possamos transmitir o Evangelho poderoso de Cristo naquilo em que temos acesso. O tempo não nos é favorável para que se realizem cultos evangelísticos, bem como aqueles trabalhos que cada cristão verdadeiro tem que fazer em visitar as pessoas e levar a mensagem do Evangelho em todos os lugares. Mas, como nós temos acesso ao canal do YouTube por meio desta plataforma, estamos sempre produzindo comentários com mensagens evangelísticas a fim de alcançarmos vidas com a palavra do nosso Deus. Tem vídeo aqui no nosso canal com 10, 12, 15 mil visualizações e outros com muito mais. De forma que esta porta ou este canal aberto, através dele nós temos a possibilidade de levar a mensagem bíblica para muitas pessoas em nossa região, em nosso estado, em nosso país e até em outros continentes. A internet é um campo vasto através do qual nós podemos cumprir o ide imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transmitindo a palavra do nosso Deus para milhares e milhões de pessoas, porque esta plataforma da internet, em seu conteúdo interativo, pode facilitar a que o Evangelho alcance o mundo inteiro. Nunca na história da humanidade a facilidade tem sido tão grande como tem sido agora nesses últimos dias, a fim de que possamos transmitir o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Eu fico pensando na época dos apóstolos, em que eles não tinham as facilidades que nós temos nos dias de hoje, mas as lideranças da igreja primitiva cumpriram um papel importantíssimo na divulgação do Evangelho. Hoje, nós contamos com vários mecanismos a fim de levarmos a boa nova de Cristo a muita gente. E vamos aproveitar. Cristo está voltando e precisamos levar esta palavra da parte de Deus para aquelas pessoas que nós temos acesso. Quero deixar mais um versículo da palavra do nosso Deus para a nossa reflexão em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 4, onde está escrito o seguinte: mas, como fomos aprovados de Deus
para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Antes de entrar nesse comentário, quero solicitar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe também o seu comentário a respeito dos assuntos que nós abordamos aqui, deixe também o seu like para impulsionar esta mensagem na plataforma do YouTube. Também nós solicitamos que você ative o sininho para receber novas notificações. Estamos sempre publicando aqui comentários bíblicos, mensagens, pregações. E quando fizermos esse trabalho, você tendo ativado o sininho, vai receber novas notificações e aí acompanhar as nossas publicações. Por fim, peço que você compartilhe nas suas mídias sociais esse comentário, essa mensagem, para que juntos possamos alcançar mais pessoas com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto bíblico é a continuidade daquilo que Paulo fala no capítulo 1 para a igreja de Tessalônica, em que ele mostra o seu trabalho, as suas atividades naquela cidade, e o resultado foi que os seus filhos na fé deram continuidade às atividades evangelísticas próprias da igreja, levando também o evangelho para toda aquela região compreendida como a Macedônia e a Caia. Neste versículo que nós estamos lendo e trazendo o nosso comentário, Paulo já começa dizendo o seguinte: mas como fomos aprovados de Deus. Logo que o apóstolo dos gentios, ele teve o seu encontro com Cristo ali na estrada de Damasco, e chegando na cidade, tendo um encontro com um homem de Deus, Ananias, Paulo recebeu a mensagem de que o Senhor Jesus estava direcionando o seu ministério, a sua vida, o seu futuro e o seu destino para levar o evangelho da incircuncisão mundo afora. E o ministério, a vida do apóstolo dos gentios teve o cumprimento daquela profecia da parte de Deus, quando Paulo ele andava de cidade em cidade, fazendo o trabalho de evangelização, e a sua alma tinha prazer, contentamento em falar do plano da salvação de Deus, idealizado e executado por Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, para a redenção da humanidade. Paulo tinha esta convicção de que fora aprovado por Deus para pregar o Evangelho. Não deve ser diferente na vida de cada um de nós.
Eu me lembro que, logo como novo convertido, ali na capital, João Pessoa, nós já nascemos no Evangelho, com aquela chama no coração e na alma de evangelizar. E quem acompanhou as nossas atividades na grande João Pessoa sabe o intenso trabalho que nós realizamos para transmitir o Evangelho de Cristo, através da literatura, porque tínhamos uma equipe de evangelização, depois através das ondas sonoras do rádio, em que pregamos o Evangelho mais ou menos 10 anos, através de vários programas, e depois Deus nos chamou e nos encaminhou a espalhar o seu Evangelho e a sua palavra em quase todo o estado da Paraíba, visitando cidade por cidade, evangelizando e pregando este Evangelho que nós amamos e compreendemos, que a sua mensagem é poderosíssima para transformar vidas. Quem acreditar verdadeiramente no Evangelho de Cristo, prova da essência do reino de Deus e passa a ser uma nova criatura para o Senhor Jesus, porque o Evangelho tem essa eficácia de transformar o mais perdido pecador em um novo homem, em uma nova criatura, para servir, temer e amar ao Deus único e verdadeiro Criador de todas as coisas. Nem todos são aprovados por Deus como evangelistas, pregadores do Evangelho. Existem aqueles que são chamados para lideranças nas igrejas, para pastorearem, outros para ensinar como professores de escolas dominicais, outros tantos apenas participam das atividades da igreja, mas não sentem na alma e no espírito a chamada e a aprovação de Deus para ser um mensageiro do Evangelho. Mas quem tem esta aprovação divina para a sua vida, o seu ministério, de uma forma ou de outra, tem prazer e contentamento e recebe o privilégio de, a tempo e fora de tempo, sempre estar semeando o Evangelho nos corações. Aconteceu com Paulo e acontece com muitos nestes últimos dias. E há essa necessidade. Temos a certeza que Deus tem chamado e vai chamar muito mais ainda servos para exercerem este ministério poderoso e glorioso de evangelistas, verdadeiros mensageiros do Evangelho libertador do Senhor Jesus. Para mim, é um dos maiores privilégios da minha vida, é poder dar o testemunho de, durante a minha vida no caminho de Deus, transmitir sempre o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça divina.
tenho muitas mensagens gravadas e quando nós examinamos, mais ou menos 70% das nossas pregações estão voltadas para transmitir o Evangelho da libertação, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. E Paulo dizia: mas como somos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Isso é uma responsabilidade também. O Evangelho nos fosse confiado. Deus, olhando dos mais altos céus para a terra, olha para alguém e diz: você vai exercer esse ministério, o ministério de transmitir o Evangelho. Não é para todos. São chamadas específicas em que Deus identifica no íntimo de cada um de nós o desejo de levar a boa semente do Evangelho em todos os lugares, por todos os meios, a tempo e fora de tempo. Não tem como estes que Deus confiou a mensagem do Evangelho ficar parados sem transmitir a palavra, porque a palavra dentro do seu coração é como uma chama acesa, impulsionando a cada um de nós a falarmos do Evangelho do Senhor Jesus. E assim falamos, diz Paulo. O ministério apostólico do Paulo, que antes era Saulo, é a comprovação desta chamada e desta aprovação de Deus para a sua vida. Ele não parava. É um exemplo que nós temos no Novo Testamento de um verdadeiro evangelista, também além de apóstolo, em que estava sempre viajando, fazendo campanhas, realizando trabalhos, visitando as famílias, conversando com as pessoas comuns da sociedade, levado à presença de altas autoridades e sempre com a mensagem do Evangelho. A sua palavra não se baseava em história de carochinha. Ele nos deixa o exemplo, assim como Cristo, quando nós olhamos para o exemplo do Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele não parava, dia e noite, sempre andando na Judéia, Galileia, Samaria, pelas aldeias, pelos povoados, nas cidades, mas sempre pregando o Evangelho, falando. Essa é a missão do verdadeiro evangelista. Eu não estou falando de evangelista de carteirinha, de credencial, estou falando do verdadeiro transmissor do Evangelho de Cristo. Quando o Senhor Jesus decide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, são esses pregadores do Evangelho a toda criatura a que me refiro como evangelistas. E Paulo diz assim: não para agradar aos homens. É muito difícil, não é nada fácil, nos dias em que nós estamos vivendo, você exercer esse ministério de evangelista, pregando o Evangelho na sua essência. Eu
já tive dificuldades para pregar o Evangelho, porque os homens que defendem os seus próprios interesses pessoais e do corporativismo religioso, estes homens fecham as portas para nós quando buscamos pregar a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho, em sua essência, não é nada uma mensagem de passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Também não é uma palavra de colocar a sujeira para debaixo do tapete, não. A mensagem do Evangelho, quando é transmitida de maneira honesta na interpretação da palavra de Deus, em muitos casos a mensagem é mostrando a realidade do pecador, é mostrando a sua miserabilidade, o seu caos, o seu estado deplorável como pecador. A mensagem do Evangelho, na sua clareza, na sua luz, ela deve mostrar a condição do homem separado de Deus mediante a prática do pecado, da iniquidade e das suas próprias transgressões. E não é nada fácil. O pregador do Evangelho, quando ele fala a verdade, contraria interesses, porque muitas vezes as lideranças querem juntar para si rebanhos, contando sempre com mensagens agradáveis, que massageia o ego do ser humano, mas a verdade do Evangelho tem a premissa de mostrar ao pecador que se ele não se converter, se não nascer de novo, se não for transformado, corre o risco eminente de, quando partir dessa vida, não ter direito à salvação e à vida eterna. Por isso que Paulo diz que a mensagem falada por ele e por aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho não é para agradar aos homens. Quantas vezes nós pregamos e as pessoas ficam, em vez de se arrependerem, ficam com raiva, ficam com ódio dos mensageiros de Deus, daqueles que pregam o Evangelho da libertação. De forma que quem prega o Evangelho não pode pregar para agradar a quem quer que seja, mas sim, essa palavra tem que ter cumprimento na última frase que Paulo diz aqui, olha. Não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Quando nós transmitimos o Evangelho, não é pela sabedoria humana, não é pelo conhecimento científico, não é pelo QI, simplesmente, desta vida terrena. Mas o Evangelho, ele está carregado de poder, por isso que Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De forma que, quando nós temos a palavra de Deus
aprovada pelo Espírito Santo em nossos corações, ao pronunciarmos a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, ela chega no coração e na alma e no espírito do pecador. Não precisamos nos preocupar ao transmitirmos a palavra de Deus, o que vai acontecer naquele momento da pregação com os ouvintes do Evangelho. Basta transmitir. Não salvamos ninguém, mas a nossa missão, o nosso papel, a nossa chamada é falar do Evangelho na sua essência e deixar que o próprio Evangelho, ele se encarrega de cumprir a sua missão no coração das pessoas. Donde menos se espera é onde acontece. Nos meus muitos anos neste caminho do Evangelho, eu já vi muita coisa. Como já vi pessoas que jamais se imaginaria que se convertesse, o Evangelho fez o seu trabalho e tais pessoas hoje são servos e servas de Deus. O meu próprio exemplo, eu não pensava e não queria servir a Deus conforme as pessoas pregavam para mim. Mas no momento certo, este Evangelho alcançou a minha vida e eu só tenho a agradecer a Deus por essa graça divina de servir ao Deus Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono nas maiores alturas e que brevemente vai mais uma vez enviar o seu Filho Jesus para nos levar para si mesma. A igreja, ela está esperando justamente a volta de Cristo. De forma que nós desejamos incentivar os irmãos, as irmãs, você que está assistindo essa mensagem, esse vídeo, cumpra a sua missão. Você que tem no seu coração o desejo de transmitir o Evangelho, alcançar aquelas vidas que estão no caminho errado, trazer estas pessoas para o caminho correto, que é o caminho do Evangelho, o caminho da luz, o caminho de Deus, não perca a oportunidade. Use as mídias sociais, os meios disponíveis a você para sempre transmitir o Evangelho. Precisamos pensar no nosso encontro com Cristo, naquele dia em que nós vamos nos apresentar perante o Senhor e Ele receber de nós aquela palavra: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e termos em nossas mãos os frutos, vidas ganhas para o reino de Deus e não mãos vazias, sem ter produzido aqui na terra o fruto e a semente da evangelização. Fique com esta palavra. Nós vamos dar continuidade aos nossos comentários evangelísticos do Novo Testamento, para que possamos sempre, com essa mensagem, transmitir as boas novas do Senhor Jesus. Finalmente, solicitar a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe as nossas matérias, ative o sininho para receber novas notificações aqui no nosso canal.
a fim de que você possa, juntamente conosco, aprender a palavra de Deus. Portanto, até o próximo comentário.